Vamos fazer agora mais um exemplo para a gente fechar e consolidar aí o nosso aprendizado dessa função horária do MRU, tá bem? E a gente vai subir um pouco o nível agora, porque é assim que tem que ser o aprendizado. A gente vai dos mais fáceis e vai dificultando aí para a gente ir evoluindo. E a questão fala o seguinte: duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A parte uma moto rumo à cidade B, com velocidade constante de 30 quilômetros por hora. No mesmo instante, parte de B outra moto rumo à cidade A, com velocidade constante de 50 quilômetros por hora. Quanto tempo após a partida elas se encontram? Qual a posição do encontro em relação à cidade A? E construir, no mesmo sistema de eixos, o gráfico das posições dessas motos em função do tempo. Então é uma questão bem interessante, por quê? Porque não foi dado desenho, então a gente tem que fazer o desenho do que está acontecendo. E aí é muito interessante para a gente treinar a nossa interpretação e justamente saber desenhar, saber fazer a interpretação, de passar para a parte física e matemática o que foi escrito em português. E aí a gente tem que então ir lendo pedaço por pedaço. Duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Então a gente escreve aqui cidade A, cidade B, e aqui a distância entre elas será 400 quilômetros. Parte de A, uma moto rumo à cidade B. Então a gente põe aqui que em A tem uma motinho, né? Não sei desenhar a moto. Rumo à cidade B, então a moto está indo para lá, com velocidade constante de 30 km por hora. Então eu vou chamar essa moto de A, né? Moto A. E aqui em B tem uma moto também, de igual forma. Certo? E essa moto está indo à cidade B, em cidade A. Na verdade, ela está saindo de B rumo à cidade A. Portanto, ela está indo para a esquerda com velocidade de 50 km por hora. Quanto tempo após a partida elas se encontram? Beleza. Então, toda a questão a gente tem que, primeiramente, já falei várias vezes aqui, é escolher um referencial. Então, eu vou colocar o referencial aqui no ponto A. Posso colocar no B? Pode também. Só vai acontecer que suas equações vão ficar um pouco diferentes da minha, mas a resposta final tem que ser igual. E eu vou colocar aqui para a direita é positivo. Então, esse é o meu referencial que eu vou utilizar. Lá onde está a moto A, na cidade A, é a minha referência. E para a direita seria positivo. E aqui o que eu tenho que fazer então? Eu quero saber quando elas se encontram. Quando elas se encontrarem, elas vão estar na mesma posição. Então eu preciso achar qual que é a função que representa a posição de cada moto. E eu vou botar primeiro então aqui para moto A. O que nós temos? Nós temos que, sabemos que para os dois, como é MRU, a velocidade é constante, S igual a S0 mais VT, função do sorvete, certo? Para a moto A, então, a gente tem que a posição SA no tempo, então a posição da moto A no tempo é igual S0, da onde que ela está partindo? Ela está saindo da referência, então a posição inicial dela é 0. Mas, qual que é a velocidade dela? E aí, podemos então ver que como a moto A está indo para a direita, a velocidade dela é 30 vezes o tempo t. 30 km por hora. Preciso passar para metros por segundo? Você vai me perguntar. Não, porque é só a gente trabalhar aqui com um tempo em horas e a posição dada em quilômetros. Aí não precisa transformar para metro por segundo, tá? Continuando. Para a moto B, nós temos então que escrever a equação da moto B. A equação da moto B vai ser SB de t, ou seja, a posição da moto B no tempo vai ser posição inicial. Da onde que ele está partindo? Quando o nosso tempo marca 0 horas, quando eu zerei o meu cronômetro, comecei a olhar esse movimento, da onde que a moto B estava? Ela estava a 400 km do nosso referencial. Portanto, a posição inicial para ela, a gente vai colocar 400. S0 para a moto B vai ser 400. Mas, aqui agora, vamos ter que velocidade do B. A gente está vendo aqui que o B está indo para a esquerda. O nosso referencial fala que para a direita é positivo. Portanto, a gente vai ter que mudar aqui, ou deixar mais, né? Só que a velocidade, então, vai ser negativa, porque justamente esse motociclista que está saindo da cidade B, ele está indo para a esquerda. Então, menos 50 vezes t.
Isso daqui a gente pode reescrever como SB de T, a posição da moto que sai de B no tempo é 400 menos 50T. E aí agora, o que significa o item A? O item A pede quanto tempo, na verdade, após a partida elas se encontram. Para elas se encontrarem, SA no tempo, a posição do A, tem que ser igual à posição de B. Juntando isso daqui, a gente fica aqui 30T é igual a 400 menos 50T. Jogando 50T para a esquerda, fica aqui 50 mais 30, 80T. É igual a 400. Tempo, então, 400 dividido por 80. Tempo será dado por... Aqui a gente cancela o zero aqui com zero aqui. 40 dividido por 8 dá 5, certo? Então, temos que o tempo é 5 horas, o tempo para os dois se encontrarem. Então, quanto tempo após a partida eles se encontram? Elas se encontrarão após 5 horas. Show de bola. Vamos fazer agora o item B. O item B pergunta qual a posição do encontro em relação à cidade A. E aí, como ele pede em relação à cidade A, significa que o referencial nosso adotado tem que ser a cidade A, que foi o que a gente já fez. Então tá perfeito. Se você adotou na cidade B o referencial, você teria que pegar e subtrair do tamanho da distância total entre elas. Como a gente já colocou a referência na cidade A, a nossa resposta já será em relação à cidade A. E aí qual que é a posição? Vai ser a própria posição da moto, porque a distância dela em relação à cidade A significa a posição que ela vai estar. Então, SA de T, eu quero saber quando, em que? Eu quero saber em qual tempo, quando eles se encontram. Mas quando que eles se encontram? Depois de 5 horas. Então, eu quero saber a posição de A quando o tempo for igual a 5 horas. Então, SA de 5 será dado por 0 mais 30 vezes 5. Posição, então, de A, depois de passar 5 horas, é 3 vezes 5, 15. Mais um zero, 150 quilômetros. Poderia jogar na posição de B? Poderia também. Por quê? Porque nesse depois de passar 5 horas, os dois estão na mesma posição. Então, tanto faz eu escolher com relação a B ou com relação ao A. Aqui, para vocês provarem, vai dar 400 menos 50 vezes 5. Posição de B, então, quando o tempo marca 5 horas, é 50 vezes 5, 250. 400 menos 250 dá os mesmos 150 quilômetros. E aí você fala, não, mas isso aqui está com relação ao B. Não, essa expressão que eu escrevi não é com relação ao B. Essa expressão é a expressão da moto que sai de B, mas as duas expressões foram escritas com relação ao mesmo referencial. Isso é muito importante, que a gente sempre escreva todas as equações com relação à mesma referência. Eu não posso analisar equações escritas com relação a referências diferentes juntas, ok? Então, sempre as nossas equações, elas têm que ter o mesmo referencial, mesmo sendo movimentos diferentes, né? Um é o movimento dessa moto e o outro é o movimento dessa moto aqui. As duas têm que ser escritas com relação ao mesmo referencial. E aí, letra C, ele vai pedir para a gente, então, construir no sistema de eixo, no mesmo sistema de eixos, o gráfico das posições. Então, o gráfico das posições, a gente pode escrever da seguinte jeito aqui, da seguinte maneira. A gente precisa, como eu já falei em exercícios anteriores, para a gente traçar uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Então, a gente pode botar, eu vou botar o A, a moto que sai de A, de vermelho. Ela sai da posição 0, e eu sei que depois de 5 horas, o que acontece com ela? Ela vai estar na posição 150, correto? Então, o A passa por esses 2 pontos. Eu sabendo esses 2 pontos, eu posso traçar uma reta. E a reta que passa por esses 2 pontos é a função horária de A. Já para o B, para a moto que sai de B, no caso, né? Eu posso fazer o seguinte, mas antes disso, que eu vou me esquecendo, o nosso gráfico é da posição em quilômetros pelo tempo em horas. Só arrumar aqui, beleza? Para o moto B, então, que sai de B, a gente sabe que ela sai da posição de 400,
Ou seja, quando o tempo marca zero, ele está na posição de 400 km e ele passa por esse mesmo ponto aqui, quando o tempo marca 5 horas. Se eu ligar essa reta aqui agora, eu tenho exatamente a posição do B, da moto B no tempo. Então, está feito o gráfico que representa o movimento das duas e eu fiz aí no mesmo eixo, né? No mesmo eixo significa usar o mesmo gráfico para fazer os dois movimentos. Beleza? E aí, então, tá a solução da questão inteira aí para vocês.